Sejam bem-vindos. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras pelo canal do YouTube, que tratará dos conteúdos da doutrina espírita baseados no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinos. Hoje nós vamos falar sobre o tema o mundo espiritual. E para nos ajudar a tratar deste assunto, convidamos o colega Nelson Fernandes, colaborador do Movimento Espírita da Serra Gaúcha. Seja bem-vindo, Nelson. É um privilégio estar na sua companhia. Olá, é um prazer estar com vocês para tocarmos ideias sobre a doutrina espírita. É sempre enriquecedor. Lembramos aos queridos internautas que a bibliografia do tema estará na descrição deste vídeo. E então, sem delongas, vamos começar. E a doutrina espírita, acima de tudo, o espiritismo, é um processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Isso está na obra de Emmanuel o Roteiro. E lá na questão, né, 85 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos imortais, qual dos dois mundos é o mais importante? E Nelson, o que os imortais responderam para Kardec? Uma grande realidade que o homem insiste em ignorar. O mundo espírita é o mais importante. Ele é preexistente e sobrevivente a tudo. E isso é a grande dificuldade do ser humano em não acreditar naquilo que não vê com os olhos materiais. O homem ainda está muito apegado às coisas da matéria bruta, ao consumismo, ao materialismo. Insiste em ver e analisar apenas admitindo na vida aquilo que ele vê nas suas dimensões precárias, esquecendo que há milênios os enviados do sempre eterno têm demonstrado a continuação em outras dimensões através da mais remota antiguidade. E aí é extremamente interessante porque após a desencarnação, a doutrina espírita nos mostra que o espírito passa a viver associado às mentes que lhe são afins, em outra dimensão da vida, conhecida como mundo ou plano espiritual. E aí eu lembro da questão do 459 do Livro dos Espíritos. Interferem os espíritos em nossas atitudes e pensamentos? Estamos falando desse desencarnado, deste homem que deixou o corpo físico, esta veste carnal emprestada pela misericórdia, e o espírito continuou a sua vida no mundo espiritual, da onde a gente veio e para onde a gente vai quando aqui deixa o corpo. Então é interessante, nós estamos em sintonia permanente com esse mundo espiritual, porque nós não paramos nunca de pensar. Estamos pensando sempre. E essa sintonia com o mundo espiritual é normal, é primitivo, é eterno, é preexistente, sobrevive a tudo esse mundo espiritual. E Kardec esclarece igualmente que o plano espiritual é dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas, enquanto o mundo visível ou corporal é habitado pelos seres materiais, que possuem um corpo físico. Nós hoje estamos num corpo. Por enquanto estamos aqui. Quando a misericórdia decidir, voltamos para a verdadeira vida de onde viemos. Aqui é apenas uma escola temporária. Então, em regiões específicas, o céu, o inferno, o purgatório, como nos ensinam algumas orientações religiosas, é diferente na doutrina espírita. Os orientadores da codificação espírita afirmam: os espíritos estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, há os que estão sem cessar, os espíritos, os desencarnados, ao nosso lado, observando-nos, atuando sobre nós, sem que saibamos, já que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de Deus que dele se serve para a execução.
das tarefas que são designadas para eles. Então, dos desígnios providenciais da misericórdia, nem todos, porém, quando desencarnam, vão a qualquer parte, a toda parte, pois há regiões interditadas menos adiantadas. Com a desencarnação, o espírito reinicia a fase de reintegração no plano espiritual de onde viera. Para alguns indivíduos, essa reintegração é rápida e sem maiores obstáculos, porque desde a encarnação interior já se esforçavam, já trabalhavam pelo seu desenvolver das faculdades morais, das suas virtudes. Todos nós a possuímos em germen, temos que desenvolvê-la. Então, os processos de adaptação se revela desafiante. Como é importante essa questão, esse conhecimento, essa crença. Não sei o que tu pensa, Rose. Penso que é de fundamental importância nós termos esse conhecimento, porque é através dele que nós tiramos o nosso véu da ignorância e que nós descobrimos esse mundo que ele sempre existiu e sempre vai existir, como tu mesmo falaste, como Kardec questionou. Mas que a falta do conhecimento, durante muito tempo que nós tivemos, fez com que nós acreditássemos que só o mundo material existe e que depois, muitas vezes, ou é o nada, ou nós achamos que vamos no mundo celeste, somos merecedores disso, mas que não houve essa construção diária, que ela é fundamental. E como tu falaste, tudo é pensamento, é mente, então como é que nós pensamos, como é que está a nossa mente? Como é que estão as nossas companhias com os nossos pensamentos? E esses pensamentos são aonde nós vamos nos afinizar quando nós desencarnarmos. E aí nós vamos encontrar, como tu disseste, o céu, o inferno, a alegria ou a tristeza, conforme nós construímos, conforme nós plantamos, como Jesus já nos dizia. Ele já disse tudo para nós. E ainda talvez nós demoramos um pouco para conseguir interpretar toda essa majestade que ele deixou, que os seus discípulos deixaram escrito, mas que ele vivenciou, né, Nelson? E Jesus, o orar e vigiar de Jesus é de extrema importância, né? Qualidade dos pensamentos, dos sentimentos, das atitudes, extremamente importante. Eu tenho que me vigiar o que eu penso, meu sentimento, meus atos, o meu mundo íntimo. Realmente tu tem razão, é para nós, mas quem quer? É para nós. Para quem quer, exatamente, né? Muitas pessoas ainda não despertaram para essa verdade, mas nós sabemos que todos vão despertar para isso. E nós estamos aqui justamente cumprindo esse papel para nós mesmos que estudamos e para as pessoas que vão assistir esse vídeo a posteriori, que eles despertem com essa semente do conhecimento. Porque Jesus, muito antes de Kardec, como é relatado em João, no capítulo 14, versículo de 1 a 3, nos diz: o coração de vocês não deve se perturbar. Creiam em Deus e também em mim. Há muitas moradas na casa do Pai. Pois se não fosse assim, eu já teria dito a vocês. E Nelson, então por que temos tanta dificuldade de compreender e aceitar essa verdade? Olha, acreditamos, infelizmente, que devido ao nosso atraso moral e espiritual, a gente não liga para as coisas do espírito. A gente nem se preocupa. Quantos de nós, em nossos lares, não evangelizamos nossos filhos? Não há uma preparação adequada. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos e o que temos que fazer. Então, vejamos o momento atual das pandemias que vivemos. Aí notamos o despreparo, o desconhecimento, como está lá na Gênesis, capítulo 18. Nós, especificamente, está vindo uma nova geração e a velha geração está partindo. A afirmação de Jesus é categórica. A casa do meu Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Isto é uma questão de sintonia.
eu vou para onde eu tenho afinidade. Essas afinidades são os meus pensamentos, as minhas atitudes, a minha correção moral, o meu trabalho intelectual. E aí é fundamental, independente de religião, independente da diversidade dos mundos, a palavra de Jesus também pode referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito lá na erraticidade, quando chegamos no mundo espiritual, conforme se depurou ou desprendido dos laços da matéria. Vamos imaginar assim: vou viajar para a França e não me preparo em nada. Como é que eu vou chegar lá? Não tenho amigos, não tenho dinheiro, não sei hotel, não sei o ônibus, não sei condução nenhuma, não sei o metrô. Como eu vou chegar lá? Eis a grande questão do homem. Preparar-se, qualificar-se. A gente se prepara aqui na Terra, faz curso de todo tipo. E todo mundo sabe que vai desencarnar, mas não se prepara. Veio de lá, porque é um espanto. Na questão 172 do Livro dos Espíritos, informam as reencarnações sucessivas do espírito não ocorrem exclusivamente na Terra, mas também em outros mundos habitados do universo, como aqui na Terra. Eu, crioulo, vim lá da campanha 700 quilômetros para cá. Como outros vão para outros estados, como muitos mineiros, paulistas, cearenses estão morando em Caxias. A troca permanente, o aprendizado permanente. Isso ocorre no universo. Nós iremos reencarnar sempre evoluindo, sempre progredindo. As existências corporais que passamos na Terra não são as primeiras, nem as últimas, embora seja das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Estamos longe da perfeição. Já na questão 173, complementa Kardec que só ocorre inúmeras existências em um planeta quando o espírito não avançou bastante para passar para um superior. Olha que convite, abrirmos o livro dos espíritos e eu saber para onde é que eu vou quando eu desencarnar, deixar esse corpo de carne que os pais médiuns da vida me emprestaram. Olha que maravilha! Entendimento, a pluralidade dos mundos habitados é o princípio básico da doutrina espírita, anunciado anteriormente por Jesus. A afirmação dele: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa do Pai, repetimos, há muitas moradas. Se não fosse assim, não o teria dito. Eu vou preparar-vos lugar para vós. A doutrina espírita, tais ensinamentos de Jesus, assim são interpretados. Então, é extremamente importante. As diferentes moradas são os mundos nossos, que é oferecido aos espíritos para reencarnar e ir evoluindo, ir progredindo, como está no Evangelho, no capítulo 3º, item 2. A própria história nos relata que mais de 5.000 anos, os sumérios, por exemplo, o povo que vivia na Mesopotâmia, atual Iraque, hoje, reverenciava os astros como divindades. E já naquela época sabiam diferenciar dos tipos de corpos celestes, os que se moviam no céu e os que permaneciam parados. Perceberam também que alguns corpos cintilavam, as estrelas, como sabemos hoje. Mais tarde, com o advento da mitologia greco-romana, cada astro foi batizado com o nome de uma divindade, cujas características foram associadas aos deuses que representam e que representavam. Nasciam dessa forma astronomia e astrologia, que iriam caminhar juntas por séculos à frente. O que te parece? Que maravilha, né, Nelson? Então, com todo esse conhecimento, a gente sabe que nós temos um lugar nos esperando, mas esse lugar ele começa a ser construído aqui com as construções que nós fazemos, com as nossas escolhas diárias, aonde quer que a gente esteja. O tempo corre muito rápido, a nossa conversa está chegando ao fim. Gostaria que tu deixasse as tuas considerações finais, Nelson. Olha, eu deixaria como reflexão exatamente uma afirmação da Joana de Ângeles. O cristão espírita sincero, perfeitamente entrosado nas lições do pensamento de Jesus, não deixa de ser alguém portador de uma conduta esdrúxula,
tendo-se em vista os padrões deteriorados do momento. Corrupção, sexo, droga, ostentação, egoísmo, orgulho. Então, a Joana de Ângeles, que é uma psicóloga extraordinária, baseada nos princípios kardecistas, nos propicia esse aprendizado de mudarmos o mundo íntimo e chegarmos melhor do outro lado. Então, nós temos tudo para dar certo, né, Nelson? Basta a gente É só querer, ter vontade. Porque essa história que eu não tenho tempo não é verdadeira. Sou eu que faço tempo. Quando eu quero, quando eu preciso, quando eu me dedico, eu faço tempo. Basta querer. Exatamente. Então, compete a todos nós fazermos cada um a sua parte, sempre voltado para o bem. Nelson, eu agradeço a tua participação. Foi um privilégio estar na tua companhia, da companhia de todos os nossos internautas. E dizendo assim, como nos fala Emmanuel na obra Roteiro, né? E ouvindo os sagrados apelos de cima, o coração que desperta para a vida superior, compreende, enfim, que Deus é a verdade soberana, que o trabalho é a nossa bênção, que o amor e a sabedoria representam, e que a alma é imortal. Emmanuel. E nos despedimos, desejando que as bênçãos do Senhor permaneçam em todos os corações. Foi um privilégio estar em sua companhia. O privilégio foi meu. Um grande abraço, minha amiga da computação. Perfeito, um abraço bem grande, Nelson. Tudo de bom. Muito obrigada. Saúde e paz em nome do Cristo. Para todos nós.